já ouvi falar de um experimento que os caras fizeram com uma minúscula esfera, que eles aceleraram ela a tal ponto que ela desapareceu. Isso era um experimento de física quântica. Que legal. Eu conversei com um professor de matemática na Expo Pato, ano passado, e ele falou que ele trabalhava com a física quântica, com matemática quântica e números assim, com probabilidades. Cara, o cara era tão incrível que eu não conseguia nem entender o que ele estava falando. Mas eu perguntei para ele uma coisa assim que eu tinha curiosidade, né? Que eu falei da caixa, do experimento de Schrödinger, do gato vivo morto. Eu falei se haveria a possibilidade de, apesar de um objeto estar conectado ao outro, né, entrelaçado, emaranhado, você, digamos assim, o que ele trabalhava era com números, como se fosse com cálculos. Vamos dizer assim, eu te mando uma sequência, o número 1, 3, 5. Então, quando você receber esse dado, claro, eu que enviei, mas digamos assim, você abre essa informação aqui e a pessoa abre a outra informação lá. Eles estão conectados, estão emaranhados, entrelaçados. Essa é a informação que vocês vão visualizar. Eu perguntei se haveria a possibilidade de, uma vez depois que uma pessoa já viu a informação, outra pessoa em outro lugar vê a informação alterada. Tipo, o cara abre, apesar de haver o entrelaçamento, em vez de estar o número 1, 3, 5, para ele está o número 1, 3, 7. Ele falou que não. Uma vez depois que já é confirmado aquilo, não há alteração. E aí que está um dos mistérios para mim, do entrelaçamento. Porque você só tem a confirmação depois que você realmente colapsa a função de onda. Ou seja, o observador ele é estritamente necessário, ele é obrigatório, porque é ele que vai definir o que vai acontecer naquele momento. Que nem o gato dentro da caixa. Ele pode estar morto e vivo. Como que você sabe? Abrindo a caixa. Ou seja, o observador é quem define o que acontece. Aí que está a questão. Você só renderiza no momento que você observa. Quem garante que você está observando realmente uma coisa? Que garante que teu cérebro não foi removido e colocado num laboratório alienígena e só estão suprindo ele com ondas elétricas que estimulam teus neurônios para você pensar que você está consciente, mas na verdade você não está. Cara, isso me faz... Vocês assistiram? Essa foi da hora. Muito fera. Vocês assistiram ou assistem Rick e Morty? Não. Tem um jogo em algum universo paralelo que eles vão, onde o Morty coloca o capacete e ele vive uma vida inteira naquele jogo, mas tipo, na realidade normal só se passam alguns poucos minutos. E ele vive uma vida de merda, tipo, ele nasce, ele cresce, ele vive a vida dele, ele casa com aquela mulher específica, ele cria uma empresa, ele tem filhos, e aí no final ele morre no hospital. E aí quando ele morre, ele acorda no jogo. E aí ele fica meio desesperado, meio perdido, sem conseguir compreender, com saudade daquela vida que ele viveu. Para ele foi uma vida inteira, mas no mundo real dele só se passaram alguns poucos minutos. Foi só tipo uma partida do videogame. Sono. Cara, ele tava lá deitado, sentado no sofá com aquele capacete e só jogou um jogo de realidade onde que ele estava imerso naquela realidade. Ele viu, ele sentiu e ele viveu. Tudo aquilo para ele foi real. Mas não passou de um jogo, apenas um jogo. Aí entra a questão que a Voz do Além comentou sobre o cérebro num pote de vidro só sendo estimulado e todas as sensações são reais, com a questão que você comentou de tudo não passar de um jogo. E aí você pensa naquele sentido assim, o que é real? O que é real? E entra naquilo que a gente já conversou algumas vezes, já comentou algumas vezes. Quando eu pego aqui uma faca e eu corto o meu dedo, onde eu sinto a dor? Onde eu sinto a dor? A dor vai estar no dedo. Sim. Só que quem sente é o nosso cérebro. São os impulsos que são transmitidos e em milissegundos o nosso cérebro interpreta aquilo e por mecanismo de defesa você vai pressionar, vai apertar, vai tirar e aí por diante. Então tudo é sentido pelo cérebro. E aí entra aquela questão assim, você não consegue comprovar de forma biológica como o pensamento é gerado.
Você armazena informações num local que teoricamente não teria como armazenar aquelas informações, porque é um negócio muito... O processador do computador seria o cérebro humano, porque é ele que faz todos os cálculos e interpreta as coisas. Talvez. E O aí, processador tem uma pequena memória lá, né? Ele grava algumas coisas, mas ele não tem, tipo... Ele não é uma memória física, tipo um disco rígido. é só né? para o processamento, é só aquela memória específica de processamento. Então, quem sabe, às vezes a gente também não grava as memórias no processador cérebro nosso, a gente só acessa elas gravadas em outro lugar. Aí entra uma teoria muito louca que eu vi esses dias atrás, que diz que os seres humanos foram modificados geneticamente para atingir a evolução a certo nível de viver infinitamente, assim como os nossos criadores vivem. E aí entra a questão que os sumérios têm umas pedras lá que dizem que os reis sumérios viviam centenas de anos, quase 1000 anos. Você tem relatos disso no Antigo Egito. Então tem um papiro lá, que eu não lembro o nome específico agora, mas os primeiros faraós viviam centenas de anos, tipo dezenas de centenas de anos. E aí você tem na Bíblia um personagem específico que viveu praticamente 1000 anos. Quem disse, né, nessa teoria se diz que esses seres são extraterrestres, são seres de outros planetas que vieram para cá, ou que ficaram aqui, ou que esses seres que vieram para cá tiveram algum tipo de relação com os seres daqui, e esses seres foram gerados nesse planeta, e eles tinham essa capacidade de longevidade.